Bem, vamos curvar a cabeça por um momento em oração enquanto nos aproximamos da palavra. Pai, estamos gratos e agradecidos pelo privilégio que temos de nos reunir em nome do Senhor Jesus Cristo, de levantar nossas vozes em oração e canção, e louvor e adoração e honra a Ti. Obrigado novamente pela Tua preciosa e santa palavra, e obrigado novamente pelo grande e poderoso Espírito Santo, que Tu enviaste para habitar em nós, para ser o nosso mestre e nosso guia. E confiamos a Ele essa noite que revele a palavra de Deus em nosso espírito. Oramos para que todos sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de começarmos, vire para o seu irmão e o balance e deixe eu saber que você está feliz, que ele veio hoje. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Se tiver a sua Bíblia, abra comigo em Efésios. Efésios, capítulo 1. Começaremos a ler no versículo 16 do capítulo 1 de Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 16. E leremos até o final do capítulo. Aqui Paulo disse: Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos céus, e fazendo-o assentar à sua direita, muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser cabeça sobre todas as coisas o deu para a igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Agora eu quero que abram no capítulo 3 de Efésios. E começaremos a ler a partir do versículo 14. Efésios capítulo 3, versículo 14. Por esta razão eu dobro os meus joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, os conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender, juntamente com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Bem, estas duas são orações de Paulo para a igreja de Éfeso, para os crentes. Mas estas orações podem se aplicar a vocês, pois elas são orações dadas e ungidas pelo Espírito Santo. Elas são dadas pelo Espírito Santo. Paulo está escrevendo sobre a inspiração e a unção do Espírito Santo. Assim, elas são dadas pelo Espírito de Deus. Você pode fazer essas orações para você mesmo. Onde Paulo diz você, ele diz oro para que vocês ou vós. Não dizemos mais vós, ti, tu, hoje em dia. Mas ele usa vós. Você pode trocar por mim, você mesmo. Amém? Percebam aqui nesse início de Efésios 3,
Por essa razão eu dobro os meus joelhos. Bem, podemos nos colocar aí e dizer: eu dobro os meus joelhos perante o Pai do Senhor Jesus Cristo. Do meu Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que ele me conceda, como Paulo disse, ele concederá para você, a vocês, a vós, para que ele me conceda de acordo com as suas riquezas, que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite em meu coração, oh aleluia, pela fé. Paulo, nesta oração, ora para que Cristo possa vir habitar em seu coração. Eu me lembro da última igreja que eu pastoreei, em 1946 a 49. E no inverno de 47, 48, eu fiz bastante oração extra. E então, eu me mantinha com a Bíblia, pois meu apartamento era ao lado da igreja, eu deixava minha Bíblia lá no altar. Tínhamos um altar bem na plataforma da igreja, e eu abria essas duas passagens aqui. E toda oportunidade que eu tinha, eu devo ter feito essas orações por umas 1000 vezes para mim mesmo, ou mais do que isso. Pois vejam que, se isso foi dado pelo Espírito Santo, nunca perde a sua inspiração e a sua unção, amém? E eu tinha as minhas obrigações de pastor, outras coisas que eu tinha de fazer, mas toda oportunidade que eu tinha, eu me ajoelhava, eu dobrava os meus joelhos, porque está escrito, Paulo diz aqui, eu dobro os meus joelhos. Então eu dizia, dobro os meus joelhos diante do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu dizia, para Ele, estou fazendo essas duas orações para mim mesmo, Senhor, e eu devo ter feito isso, como eu disse, várias e várias e várias vezes. Às vezes, várias vezes ao mesmo dia. Bem, depois de ter feito isso por várias semanas não podia sentir diferença alguma, mas depois de fazer isso por várias semanas, bem, eu comecei a perceber algo pelo qual ele falou aqui nessa oração. Nessa primeira oração é que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda que os olhos do nosso entendimento venham estar em revelação, e o Espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do nosso coração, em outra versão da Bíblia, bem dizendo, iluminados os olhos do nosso espírito. Então, depois de algumas semanas, e eu não sei por quantas, porque eu não contei as semanas, eu fiz essas orações e começaram a vir então as revelações. Eu estou falando de revelações em concordância com a palavra de Deus. Então eu disse para minha esposa, o que exatamente eu tenho pregado então até agora? Eu tinha estado no ministério por 14 anos. E dentro de 6 meses, fazendo essas orações para mim mesmo, num período de 6 meses, apenas por revelação, sem ler outro livro além da Bíblia, mas eu pesquisei algumas mensagens prontas e tal, quer dizer, eu fiz algumas pesquisas, mas eu recebi tanta revelação em 6 meses da palavra de Deus. Foi o que Paulo disse sobre revelação e conhecimento dele, até que parecia que eu era uma nova pessoa. E eu disse, o que eu tenho pregado então? Parece que estava se acumulando essas mensagens em mim. E então um dia eu estava orando perto do altar, e o Senhor me disse, eu te levarei a ter revelações e a ter visões. E isso veio como resultado de fazer essas orações milhares e milhares de vezes por mim mesmo. E revelações, como eu disse, continuaram vindo em 47, 48, 49. Então, em 1950, as visões começaram a vir. Foram 2 ou 3 anos em que elas vieram. Então, em 52 a 59, o próprio Senhor Jesus apareceu para mim 8 vezes. 8 vezes. E em 3 dessas 8 vezes ele falou comigo por volta de 1h30, trazendo mais revelações em relação à palavra de Deus. Então, uma revelação que o Espírito trouxe a mim foi sobre a autoridade do crente. E essa é a razão pela qual ele quer que vocês orem. Bem, preste atenção em Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz, pois não lutamos contra a carne e contra sangue,
Não é contra carne e sangue que temos que lutar, é o que está escrito, mas diz que realmente lutamos contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nos lugares altos, em outra versão, nos lugares celestiais. Veja que precisamos perceber que, embora estejamos lutando contra estas coisas, temos autoridade através de Cristo sobre elas. E essa autoridade não é propriedade de alguns poucos escolhidos. Às vezes alguém pode pensar, mas ele é um ministro, é um evangelista, é um pastor. Ou às vezes aquela pessoa é um poderoso santo de Deus. Mas saibam que eles não têm mais autoridade do que você. Amém? Essa autoridade é a posse verdadeira de todos os filhos de Deus. Pertence a cada um de nós. Vejam em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Na versão americana revisada diz com cada, ao invés de com todas as bênçãos espirituais. Todas e cada é substitutível. Em outras palavras, em Cristo todas as bênçãos espirituais pertencem a nós. Amém? Bem, vejam aqui, desçam um pouco para o 3º versículo do capítulo 1 de Efésios. E voltem para a oração que Paulo fez para essa igreja em Éfeso. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Acho que podemos parafrasear isso assim, no conhecimento de estar nele. Amém? Amém? Pois vejam, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as ou com cada bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Vejam que esta é a nossa promessa. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Bem, pare e pense agora. Nós olhamos para certas pessoas e pensamos, bem, ele é especialmente abençoado por Deus. Você não encontra isso em nenhum lugar das Escrituras. Ele disse aqui que ele já nos abençoou. Quando Paulo disse isso, ele quis dizer ele e a igreja de Éfeso. E isso pertence à igreja aqui, ou à igreja onde você está, ou à igreja onde você veio. Ninguém monopoliza em relação a isso. Ninguém é abençoado além. E algumas pessoas sabem disso e desfrutam, e outros não. Este é o problema. Mas, na verdade, ninguém é abençoado além do outro. Precisamos saber o que pertence a cada um de nós. Mas só o conhecimento também não é suficiente. O conhecimento exercido é que traz resultados. Amém? Glória a Deus. A autoridade pertence a todos os filhos de Deus. E o diabo não quer que o povo de Deus saiba o que lhes pertence. Então ele obscurece o conhecimento da verdade. Pois ele tenta derrotar o Filho de Deus. E ele sabe que o Filho de Deus, quando conhece sua autoridade e sabe o que pertence a eles, o diabo sabe que eles vão desfrutar da vitória sobre ele. Então é por isso que ele tenta obscurecer esse conhecimento. E o afasta das pessoas. Que quando o Filho de Deus conhece a verdade e ganha o conhecimento e exercita esse conhecimento, o Filho de Deus não é mais dominado pelo diabo. Aleluia! O Filho de Deus gozará da realidade que legitimamente pertence a ele. Agora veja João 8,32, em que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Aleluia! Não é apenas a verdade que vos libertará, é conhecer a verdade. E eu também diria, exercer essa verdade que nos libertará. Vamos ver Lucas, capítulo 10, versículo 19. Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus disse, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora, quero que vocês saibam que nessa tradução da King James,
A palavra poder é usada 2 vezes. Eis que vos dei poder para pisar em serpentes e em escorpiões, e também sobre todo o poder do inimigo. A palavra poder foi usada aqui 2 vezes, mas foram usadas 2 palavras gregas diferentes aqui, e não a mesma. Jesus, na verdade, disse: eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Vejam que essa palavra grega foi primeiramente traduzida por poder, e se você olhar nas notas em grego também significa autoridade, e ao lê-la ficaria melhor se fosse traduzida por autoridade. Pois você entenderá a sua autoridade. Porque se você manter a palavra poder aqui, as pessoas podem pensar, bem, eu tenho o poder. E aí eu tenho que... E elas se sacodem e dizem, eu não estou sentindo poder algum. Bem, é algo assim. Vocês já dirigiram na hora em que as pessoas saem de um trabalho, na hora do rush, e as luzes se apagam, e tem um policial lá, direcionando o tráfego. Ele ajuda o pessoal a ir para este lado e para o outro lado, aí ele levanta a mão e todos param. Ele não tem o poder para parar todos os carros. Todos eles vai parando com o poder do policial. Ele não tem essa força. Mas ele tem autoridade para fazer isso, e nós reconhecemos essa autoridade e a honramos. Quer dizer, no outro dia eu estava indo para a escola e estavam fazendo uma obra na 61, onde a rodovia passa, e por causa de alguns caminhões que cruzavam por lá, o camarada me parou. E eu honrei aquilo e eu parei. E todos pararam atrás de mim. E aquele cara não podia segurar todos aqueles carros se ele quisesse. Eles iam embora, mas não tinha poder. Ele tinha, sim, autoridade, amém? E eu reconheci a autoridade. Vocês sabem que o diabo reconhece a autoridade? Amém? Ele reconhece a autoridade, amém? Absolutamente, absolutamente, glória a Deus. Eu me lembro de ter lido em Smith Wigglesworth, eu me lembro da primeira vez que eu li, muitos anos atrás, eu acho que em 1938, eu peguei um livro, A Fé Sempre Crescente, de Wigglesworth, e ele era inglês e morava em Londres, e ele estava em Londres nessa ocasião, e ele saiu de casa, e na verdade ele estava na esquina esperando o ônibus, eu acho que foi mais ou menos assim. E uma senhora saiu de uma casa por perto, e o cachorrinho bem pequenininho, daqueles que quando a gente chama ele vem correndo atrás de você e se esfregando no seu tornozelo. E ela disse, olha querido, você não pode ir, você tem que voltar. E o cachorrinho se esfregava no tornozelo dela, e ela continuava dizendo, querido, você não pode ir. E nesse tempo o ônibus chegou. E ele disse que ela bateu o pé e gritou, volte! E então o cachorro colocou o rabinho entre as pernas e saiu correndo. E Wigglesworth disse, sem pensar eu gritei, é assim que tem que se fazer com o diabo. Amém? Reconheça a sua autoridade, amém? E diga a ele para sair. Glória a Deus por muito mais. Pode dizer amém? Em outras palavras, mantenha-se firme. Eu me lembro em 1942... E eu estava pastoreando no leste do Texas, 1942, 43, e esse incidente aconteceu na primeira parte do inverno de 1943. Eu não contei para ninguém sobre isso, mas noite após noite eu acordava durante a noite com sintomas cardíacos mais alarmantes. Eu tive problemas cardíacos ao decorrer do tempo, e eu lutava contra aquilo em nome de Jesus e tal. E então à noite, ou às vezes 1 hora durante a noite, e eu ficava com cada sintoma e depois eu voltava a dormir, lutando contra cada sintoma. E no sono eu sonhei que um outro ministro e eu estávamos cruzando um estádio, um campo, uma arena, ou talvez fosse um playground. Nós estávamos andando e conversando. E de repente, esse ministro pulou e disse, olha! E eu virei e olhei para trás e 2 leões ferozes estavam vindo atrás de nós. Rosnando, mostrando os dentes e rugindo, e nós 2 apenas corremos. Então eu parei e disse a ele, olha, eles vão nos pegar antes de conseguirmos chegar até a cerca.
pular a cerca e chegar até o outro lado. E então ele continuou correndo e eu me virei e encarei aqueles leões. E ao invés de correr dos leões, eu andei na direção deles. Quando eles chegaram perto de mim, eu fiquei ali parado e eu conversei com aqueles leões. Em meu sonho eu disse: vocês não podem me machucar. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te repreendo. E eles começaram a cheirar as minhas calças como um cachorrinho, e se voltaram, viraram e sumiram e foram embora. E eu disse: é isso que tem que acontecer. Eu estava no campo e o inimigo começou a dar sinais, mas ele nunca mais irá voltar, amém? Glória a Deus, pois eu reconheço a minha autoridade. Portanto, fiquem na posição. Muitas pessoas, quando chegam perto do diabo, como o ministro me falou, eu estava pregando uma convenção para uma de nossas denominações pentecostais. Foi muitos anos atrás, uma convenção distrital, e eu era um dos principais pregadores, não o único, mas um dos principais. E então um dos ministros disse para mim: olha, eu presidi uma reunião na sua igreja, e ele me disse: glória a Deus, irmão Rega, eu pus o diabo para correr. Eu disse: glória a Deus. E ele disse: o problema é que parece que ele está correndo atrás de mim. Bem, isso não é usar a sua autoridade, amém? Isso não é ficar na posição. Sabem que muitas vezes isso é o caso? Ao invés de nós colocarmos ele para correr, ao contrário, ele é que nos coloca para correr. E ele não deve nos colocar para correr. E vocês conhecem a verdade, amém? Glória a Deus. Bem, se aquele policial pudesse parar os carros com as suas próprias mãos, como se ele tivesse força para parar todos aqueles carros, como se ele tivesse força ou poder para mantê-los todos recuados. Ele não tem autoridade. Mas de onde ele recebeu a autoridade? A autoridade foi outorgada a ele. A autoridade é poder outorgado. Diga isso em alta voz: autoridade é poder delegado. Agora, em Efésios capítulo 6, versículo 10, finalmente fortalecei-vos, irmãos, no Senhor e na força do seu poder. Percebam aqui, as escrituras não dizem para ser forte em você mesmo. Você cita esse verso ou dá para alguém que pode estar com problemas e coisa e tal, e elas dizem: bem, eu estou tentando ser forte. Aqui não diz uma palavra sobre você tentar ser forte, não diz para você ser forte em sua própria força, no seu poder ou em si mesmo. Vejam aqui, diz: fortalecei-vos no Senhor. E por que ser forte no Senhor? Porque sua autoridade foi delegada a você, está nele. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Fortalecei-vos no Senhor. Vejam, o valor da autoridade depende da força por trás do usuário. O valor da autoridade, voltemos ao policial, aquela ilustração. Ele levantou a sua mão e parou todo o trânsito. O valor da autoridade depende da força que está por trás dele. E todos sabemos algo sobre isso, das leis por trás dele. Agora você vá lá mesmo, sem distintivo, sem autoridade. Levante a sua mão e veja quantos vão te ouvir. Amém? Jesus disse: vamos voltar agora em Lucas capítulo 10, versículo 19, com isso em mente. Jesus disse: eis que vos dei poder. Ao invés de poder, vamos usar a palavra autoridade, pois é o significado dessa palavra grega. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Vejam que literalmente ele está falando de cobras, escorpiões. Mas não, ele está apenas os usando como um tipo. Pois vejam que ele disse: eis que vos dou poder ou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então ele está chamando serpentes e escorpiões de poder do inimigo, não está? Ele está falando sobre diabos, demônios e espíritos maus. Eu vos dei autoridade. Em outras palavras, o próprio Deus é a força por trás da autoridade. Eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. O crente que estiver perfeitamente consciente do poder divino por trás de si,
e de sua própria autoridade pode encarar o inimigo sem medo ou sem hesitar? Podem dizer amém? Amém. Agora vejam 1 João capítulo 4, versículo 4. 1 João capítulo 4 diz: Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido. Vejam isto. Quem é este os que ele está usando, que tendes vencido? Isso surpreendeu todos os crentes. Leiam os 3 primeiros versículos e verão que ele está falando de demônios e espíritos maus. E por que ele diz os tendes vencido? Ele não diz vós os vencereis. Bem, eu estou tentando. Não crê no que a Bíblia diz e tome posse da sua autoridade. Ele diz os tendes vencidos porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Em primeiro lugar, aquele que está em você, Cristo, a esperança da glória, que habita em você através da pessoa e do poder do Espírito Santo, já venceu todos eles. E ele te dá autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e serpentes, e sobre todo o poder do inimigo. Aleluia! Bem, o poder na terra investido no nome de Jesus Cristo, e obtido nele através de sua vitória sobre o inimigo, pertence à igreja. Portanto, exercitem essa autoridade, pois ela pertence a vós na terra e nesta vida, e você reinará através de Jesus Cristo. Aleluia! Vejo agora em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. E aproximando-se Jesus, do versículo 19 do primeiro capítulo: E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos? Vejam essa expressão. A suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos. Em outras palavras, há um empenho tal da onipotência divina, do poder de Deus através de Jesus ao ressuscitá-lo dentre os mortos, que isso é, na verdade, a obra mais poderosa de Deus. Todo o principado, e todo o poder, e todo o domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, tem tentado derrotar o plano de Deus. Mas Cristo ressuscitou. Aleluia! E ele subiu e está assentado à direita do Pai. Ele está sentado à direita do Pai. Os poderes de Satanás foram confundidos e derrubados por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi entronizado muito acima deles, governando com toda a autoridade do Altíssimo. A fonte de autoridade é encontrada nessa ressurreição. E na entronização de Cristo por Deus, ele está falando da suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos. Ele está falando para que os olhos da igreja se abram, os olhos de todas as igrejas. Deus quer que saibamos o que aconteceu. Quer que saibamos que ele colocou Cristo muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio. Está em Efésios 1, 21. Este fato é omitido por muitas igrejas. Isto é um fato. Amém? E é negligenciado por muitos cristãos. O Espírito de Deus orou através do apóstolo Paulo para que a igreja de Éfeso pudesse ver isso. Ele orou para que os olhos de seu entendimento pudessem ser iluminados, para que enxergassem isso. Mas Deus deseja que nós também, nós crentes, tenhamos sabedoria e revelação. Graças a Deus pela cruz de Jesus Cristo, com sua revelação de obediência a Deus. Graças a Deus pela expiação pelo pecado e pela derrota esmagadora dos nossos inimigos.
nos mostra que um homem representante, pois Cristo foi nosso representante. Ele foi um representante vencendo pela humanidade. Ele estava preparando um trono e um ministério celestial para que aqueles que vencerem através dele... Bem, observamos em ligação com a identificação de Cristo, o povo, com ele mesmo. Nessa crise da ressurreição, no primeiro versículo do capítulo 2, em foi vivificada. Estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, vos vivificou juntamente com ele. Quero que preste atenção nisso, no capítulo 2. Vejam isso novamente. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos. Perceberam que as palavras vos vivificou estão em itálico? Essas palavras... Entendam que quando encontramos palavras na versão King James em itálico, isso significa que elas não estavam na versão original do Novo Testamento, que estão em grego. Vamos ler agora. Tirando essas palavras, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, uma maneira melhor de expressar isso seria: e vós, quando estávamos mortos em vossos pecados e delitos. Quero deixar bem claro que o verbo que realmente controla essa passagem está no versículo 20 do capítulo 1. Lembre-se que Paulo não escreveu a carta aos Efésios em capítulos e versículos. Quando nós lemos o capítulo 2, ainda temos a continuação do capítulo 1. Então voltem para o capítulo 1 e vamos ler os versículos 19 e 20 novamente. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos? Segundo a operação da força do seu poder que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. E disse isso, segundo a operação da força do seu poder, ressuscitando dentre os mortos. E vós, quando estáveis mortos... Aleluia! Vejam o mesmo verso que expressa o reavivamento de Cristo, expressa também o reavivamento do seu povo. Em outras palavras, o ato de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos... também ressuscitou o seu próprio corpo. Amém? Na mente de Deus, quando Jesus foi ressuscitado, nós fomos ressuscitados. Amém? Vejam novamente em Efésios 2, 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele. Aleluia! E com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vejam que essa passagem fala da atribuição dessa autoridade. Notem que a cabeça e o corpo são naturalmente ressuscitados juntos. Amém? Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Estamos assentados com Ele. Não apenas a cabeça está assentada, mas o corpo está assentado com Cristo. Essa autoridade é outorgada não apenas à cabeça, mas também ao seu corpo. Pois a cabeça e o corpo são um. Sua cabeça e o seu corpo são um, não são? Quando você pensa em uma pessoa, pensa na cabeça e no corpo dela. Você não pensa na cabeça separada do corpo, pensa, e você não pensa no corpo separado da cabeça. Você pensa na pessoa completa. Se nós, como igreja, como crentes, pudermos ter a revelação deste fato, de que nós somos Cristo, alguns pegam isto e fazem todo tipo de heresia, sei lá o que elas querem, pois elas não ouvem o que você diz. Eu vou ser sincero, algumas dessas pessoas, eu duvido da inteligência delas. Não me importa quantos diplomas elas têm sobre o seu nome. Eu diria que ou elas são ignorantes ou são desonestas. E algumas, na verdade, são os dois. Disse que Ele é Cristo e que nós estamos unidos a Ele. Nós somos um mesmo corpo com Ele. Amém? Eu disse amém.
Agora, se nós como igreja tivermos a revelação de que nós somos Cristo, então ressuscitaremos e faremos as obras de Cristo. Aleluia! Quando percebermos que a autoridade que pertence ao próprio Cristo pertence a um membro individual do corpo de Cristo e está disponível para todos nós, então a nossa vida será revolucionada. Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. Bem, ele está usando o corpo humano como ilustração, não está? Do corpo de Cristo, não está? Eu disse não está? Vejam, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, pense em seu próprio corpo agora. É um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Assim também é Cristo. Assim também é Cristo. Amém? A igreja é chamada de Cristo. Nós somos Cristo. Ele está chamando o corpo que é a igreja de Cristo. Veja mais adiante, em 1 Coríntios 12, nós estamos no versículo 12, notem agora o versículo 13 e 14 desse mesmo capítulo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Aleluia! Vamos pular agora para o capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente seus membros. Glória a Deus. Glória a Deus, graças a Deus, porque nós somos o corpo de Cristo. Agora preste atenção em 2 Coríntios. Paulo continuamente ensinou a mesma verdade, o mesmo fato. Veja em 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? O que harmonia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o crente com o incrédulo? O crente é chamado de justiça e o incrédulo de injustiça. O crente é chamado de luz e o incrédulo de trevas. O crente é chamado de Cristo e o incrédulo de Belial. Amém? Agora volte para o 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Assim, somos um com Cristo. Somos Cristo. Estamos assentados à direita da majestade nas alturas. Estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos nossos pés. Nosso problema é, ouçam-me com atenção, pois vocês podem entender errado e interpretar errado o que eu estou dizendo. Um problema que temos é que temos muitas religiões baseadas na cruz pregadas. Por isso, muitas pessoas pensavam que esse é o final. Cantamos a música Me Deixe Perto da Cruz. Porém, a cruz, na verdade, é um lugar de derrota. É um lugar de transição. A ressurreição é o lugar de triunfo. Aleluia! Devemos, é claro, ir primeiro à cruz, mas não podemos parar e ficar lá. Não podemos parar na cruz. Temos muitos cristãos cruz. E eles ficam cruzados com todo mundo, nervosos. E tudo isso é bom e correto. Mas não vamos parar na cruz, vamos seguir até o Pentecostes. Aleluia! Alguns pentecostais receberam o Espírito Santo. Eles se apoiaram na cruz e ficaram parados lá.
Mas o que devemos fazer é chegar até a cruz, mas não parar na cruz, continuar até Pentecostes e não parar em Pentecostes. Não pare também no Pentecostes. Suba e se assente. Aleluia! 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 Amém! O Espírito Santo está dizendo agora, meu povo, deem ouvidos à minha palavra, para que vocês sejam libertos do jugo da morte e andem em novidade de vida. Aleluia! Nós não estamos na cruz. Nós morremos com Ele. Vejam novamente. E vós, quando estávamos mortos em vossos pecados e delitos, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós morremos com Ele e isso é o que a água do batismo tipifica. Significa que quando te afundaram na água, você morreu. Mas eles não te deixaram morto lá na água, amém? Você é trazido para fora da água. Aleluia! Nós morremos com Ele, mas Ele nos ressuscitou juntos. Percebam isto. E é o versículo 6 do capítulo 2 de Efésios. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Aleluia! E então nos fez assentar juntos. Embora não saibamos quase nada sobre isso. Não temos ouvido muito sobre isso. Onde Ele está sentado, onde nós estamos assentados? Nos lugares celestiais, diz aqui, em Cristo Jesus. Veja em outro trecho, sabemos que Ele está sentado e nós estamos também. Onde estiver a cabeça, lá estará o corpo, amém? Digo, lá está você assentado em uma cadeira, em qualquer cadeira, que sua cabeça estiver, o seu corpo também estará assentado. Sua cabeça não fica deste lado e o seu corpo do outro lado. Estão entendendo? Vejam, Ele está sentado à direita do trono de Deus, no centro do poder de todo o universo. E nós estamos assentados lá com Ele. Oh, glória a Deus! É um exercício do poder do trono que foi entregue ao Senhor ascendido. E essa autoridade pertence também a nós. Sabemos que Cristo, com seu corpo físico, ressurreto, está lá na completa posse dos seus direitos, aguardando o tempo do Pai, quando os seus inimigos serão postos por escabelo dos seus pés. Vejam em Hebreus capítulo 1, versículo 13. Mas a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, e é aqui que vemos onde ele está sentado. E nós também, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aleluia! A exaltação de seu povo, pois somos o seu povo, com ele, nos lugares celestiais. Não tem outro significado em que fomos feitos para compartilhar a autoridade dele. Glória a Deus. Fomos feitos para nos assentar com ele e compartilhar do seu trono. Compartilhar um trono significa, sem dúvidas, participar da autoridade que este trono representa. Graças a Deus que está no seu plano e nós fomos elevados a esse lugar, para que nós possamos exercer com a nossa compreensão espiritual a autoridade sobre as potestades do ar. Bem, alguns de nós têm exercido a autoridade mais do que outros, pois tivemos um pouco mais de compreensão espiritual do que outros. Mas Deus quer que todos nós... Deus quer que todos nós tenhamos essa compreensão espiritual. O Espírito orou através de Paulo para que todos tivessem sabedoria e entendimento. Que tenhamos autoridade sobre as potestades do ar e sobre as condições que esses poderes andam ainda criando.
através da sua incessante manipulação da mente humana. Quero que vejam o que ele diz aqui neste segundo capítulo de Efésios. Versículo 1, ele vos vivificou estando PC Nelson. Ele foi um ministro batista por 32 anos. Então eu estava com ele e o médico, e ele disse que não precisaria amputar a sua perna, e ele foi cheio do Espírito Santo, se tornou um pentecostal para o Evangelho. Em março, abril de 1942, eu estava participando de uma convenção, e ele estava lá discursando durante a tarde, no outono, em outubro daquele ano. Naquele mesmo ano, ele foi estar com o Senhor aos 74 anos. Foi a última vez que eu o vi pregar. Ele falou sobre fé e no decorrer da sua mensagem, ele falou isso. Ele disse, antes de 1900, lá em Chicago, eu vi John Alexander Darwin. E eu acho que foi isso, quando os médicos a sua fé. Ele repreendeu a tempestade e ela cessou, não foi? Amém?
quando havia uma tempestade. Eu me lembro que as minhas coisas, e então eles esperaram toda a mobília terem sido levada e colocada em seus lugares, e depois pegou as coisas no meu e não para ele, pois é a última vez que você o verá. E você nem teria visto se não fosse pela boa vontade do Sr. Harris. E eu não conhecia o que eu conheço hoje. E eu nem sabia por que eu tinha feito aquilo, mas realmente eu
Levante a sua mão e diga aleluia, aleluia. É onde você está agora. Tome seu lugar, erga sua mão e o agradeça. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus.